Bom dia! Opa. Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz, estou com meu coração grato por estar aqui com vocês. Quero agradecer a cada um que está aqui, que está contribuindo na vida de alguém. Obrigado, minha família que veio me prestigiar. Obrigado, Rebeca, toda a equipe. E eu tenho uma notícia legal para vocês. A primeira notícia legal da minha palestra é: a minha é a última antes do almoço. Cara, isso é incrível. Gente, vamos lá. Rebeca me apresentou um pouquinho. Hoje eu vou falar sobre vendas. E o tema central é Vendas e Vida, uma jornada de descobertas. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho que eu aprendi nessa profissão tão interessante. E eu sei que vai agregar muito na vida de vocês. Eu sei que vocês vão sair muito melhores. Nós sairemos muito melhores do que quando entramos. E o primeiro ponto aqui é: tudo é venda. Tudo é venda. Nós estamos nos vendendo o tempo inteiro. Talvez você não seja um vendedor de profissão, mas eu acredito que você vende a sua imagem o tempo inteiro. Você vende o seu tempo para a empresa que você trabalha. Você vende as suas ideias. Quando você quer abrir uma empresa e você está procurando um sócio, você precisa vender as suas ideias. Ou seja, tudo é venda. Entender isso e começar a viver isso me fez chegar em patamares que um dia eu não acreditei que seria possível, mas eu consegui. E agora que eu entro um pouquinho na minha história para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu nasci na zona leste de São Paulo, Itaquera. E com 12 anos eu lembro que eu via as minhas tias fazendo chocolate. E eu via ali que elas ganhavam muita grana. Vendiam ovo de Páscoa, elas faziam trufas e vendiam muito. E eu, garoto, 12 anos, como qualquer garoto que empinava a pipa, jogava a bolinha de gude, eu queria manter os meus vícios, mas eu não tinha dinheiro. Qual foi a minha ideia? Eu vou vender essas trufas na rua. Falei: tia, dá uma cestinha, eu vou sair na rua e vou vender. Fiz isso, comecei a ter dinheiro através dessas trufas, batia de porta em porta, de loja em loja, inclusive ela está ali. E eu comecei nas vendas assim. E aí eu fui crescendo, eu fui me capacitando, eu fui entendendo que eu precisava treinar, eu precisava ler mais, eu precisava me comunicar melhor. Fiz algumas faculdades, sou pós-graduado, e aí eu alcancei um patamar bem interessante, que foi ser um dos melhores vendedores hoje da minha cidade, do mercado imobiliário. Ali eu tive a oportunidade de fazer parte da maior empresa da minha cidade. Eu ganhei alguns prêmios como vendedor destaque. Depois eu gerenciei vendedores, equipes e também gerentes. Mas eu não quero frisar na minha história de sucesso, porque eu acredito que cada um aqui tem uma história. Eu acredito aqui que cada um tem uma história de sucesso para contar. O que eu quero frisar aqui foi a minha virada de chave. Todos algum dia terão uma virada de chave. Se você ainda não teve, se prepara. Vai chegar um dia que você vai ter a sua virada de chave. E a minha virada de chave foi 4/1/2019, quando nasce a minha filha primogênita, a Sofia. Eu confesso para vocês que eu entendia o que era ser pai, mas você só é pai quando você vê aquele serzinho na sua frente te olhando e chorando. E como qualquer bebê, como qualquer recém-nascido, chora muito. Primeiro dia chorou muito, primeira semana chorou muito, primeiro mês não parava de chorar. Era de manhã, era de tarde, aquele ser não dormia de madrugada. As mães estão dando risada, né? Por quê? Porque é normal. O que não era normal é com 5, 6 meses de idade, de vida, ela continuava chorando simplesmente. A gente começou a procurar alguns especialistas, eles falaram: sua filha está bem, eu não sei porque fica chorando tanto.
E aí, gente, pode até ser engraçado agora, mas não foi engraçado quando eu estava passando por isso. Porque uma criança que não dorme, os pais também não dormem. A mãe não dorme, e a minha esposa, ela ficou depressiva. A minha esposa ficava o dia inteiro com a minha filha. Quando eu chegava às 7 horas da noite, ela me dava a Sofia e falava, sua vez. E eu ficava até 2, 3, 4 horas da manhã com a Sofia em meus braços, porque para ajudar, ela também não gostava de dormir na cama, tinha que ser no colo. Você pode estar falando, mas Danilo, isso daí é comum, isso não é nenhuma história em que tem um luto, não é nenhuma história de falência. Concordo com você, mas a minha história, e foi o momento em que eu mais passei por dificuldade, porque eu tinha na minha casa uma esposa depressiva, que questionava a maternidade. Eu era um cara que precisava sustentar a minha família, eu precisava dormir, eu não dormia. E eu lembro de várias noites, eu com a Sofia no colo, aquela musiquinha de som de chuva. E aí eu me questionava, eu falava, Deus, por que isso está acontecendo comigo? O porquê isso está acontecendo comigo? Sabe quando você está na pior, aí vem uns porquês? Por que comigo? E aí, por que foi a virada de chave? Porque eu entendi o porquê não comigo. O que me faz diferente e especial das outras pessoas. E eu comecei a entender o porquê estava acontecendo comigo e para quê. Talvez você esteja sentado aqui passando por uma situação difícil e você tem se questionado o porquê de algumas coisas. E o grande porquê não vai ser a chave, mas vai ser o para quê. O para que está acontecendo isso? E por que foi uma virada de chave? E eu volto para as vendas. Porque se existe uma coisa na vida do vendedor que ele odeia, são as objeções. Eu dou treinamentos, eu dou palestras e os vendedores sempre me perguntam como eu faço para vencer as objeções? Como eu faço para driblar as objeções dos meus clientes? E se você não sabe, objeções são barreiras criadas. Objeções são barreiras criadas nas vendas. Ou seja, quando o cliente te dá uma objeção e você não tem resposta, provavelmente você vai deixar de vender. E as duas coisas que mais afetam um vendedor é o medo e a rejeição. O medo porque ele depende da comissão. O medo porque ele precisa acordar todos os dias com gás, com energia, com vibração e falar, eu vou vender. Talvez tenha algumas pessoas que vendem aqui ou já venderam, não é fácil. E lidar com medo, todos os vendedores precisam enfrentar isso. Depois a rejeição. Muitas vezes vão te rejeitar, você vai oferecer um produto, você vai oferecer alguma coisa, não quero não. Quantos nãos um vendedor não recebe diariamente? Vários. E eu quero colocar isso para a nossa vida agora. Quantos nãos você não recebe diariamente? Quantas objeções na sua vida você já não passou? Quantas objeções você já não está passando neste momento? Pode ser uma doença, pode ser uma separação, pode ser uma rejeição, pode ser aquele sonho que você achou que ia se cumprir e não se cumpriu. E aí você perguntou, o porquê está acontecendo comigo? E aí eu vou te dar duas chaves aqui para encerrar minha palestra. A primeira, depois de muito tempo vendendo, eu entendi que todas as objeções verdadeiras, elas não foram criadas somente para nos derrubar, mas elas foram criadas para nos deixar mais fortes. Quanto mais não eu recebia, mais forte eu ficava. Quanto mais não eu recebia, quanto mais objeção eu recebia, mais vezes eu ia conseguir falar assim, ó, cara, você está pensando isso, mas eu tenho certeza que se você pensar dessa forma, as coisas vão ser diferentes. Ou seja, as objeções das nossas vidas são para nos fazer ficar fortes. E sabe como que eu sei disso? Porque hoje de manhã tiveram várias palestras de superação, palestras de garra, e todo mundo passou por objeções. Todos. E é incrível que a nossa objeção é a mais pesada, não é?
Não, a minha é muito mais pesada do que a do meu amigo. Ou seja, objeções são feitas para te fazer mais forte. A segunda coisa que eu entendi é que todas as objeções que são criadas, além de nos fazer mais forte, ela vai ser uma ponte para o nosso propósito. Se você não ficar feliz com isso, eu fico. Porque até nas privações, até nas coisas ruins da vida, nós estamos indo em direção ao nosso propósito. Quantas pessoas aqui não foram demitidas e não entenderam nada e depois de algum tempo abriram as suas empresas? Foram para cargos muito melhores que te valorizaram. Ou seja, gente, a minha mensagem é muito curta e muito breve, até porque nosso mentor não deixa mais de 15 minutos. As objeções das nossas vidas são pontes para o nosso propósito. Aquilo que tem acontecido com você, pode ter certeza, não é para te derrubar, não é para desfalecer, mas é para que você cumpra aquilo que você foi criado para cumprir. Obrigado, esse foi só um resumo da minha palestra e que Deus abençoe vocês.